Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Marina, professora de Geografia. Estarei com vocês esse semestre inteiro. Os nossos contatos ocorrerão através do WhatsApp. Então, dúvidas que vocês tenham, né? A melhor forma é conversarmos pelo WhatsApp até voltar às aulas presenciais. Pois bem, o nosso primeiro assunto fala sobre mapas. Vocês sabem o que é um mapa? Vocês têm ideia de como que surgiram os mapas? Vocês têm ideia dos primeiros mapas? Acredito que alguns sim, outros será uma novidade. Pois bem, os primeiros mapas que nós temos conhecimento eram feitos de argila cozida. Nesses mapas era mostrado o rio Eufrates, que fica lá no Oriente Médio. Então, o rio Tigre, o rio Eufrates, no Oriente Médio. Posteriormente, o homem, sentindo a necessidade de representar os locais por onde ele passava, ele começa a representar no papel. Mas como representar no papel o nosso planeta? Lembrando que o nosso planeta possui uma forma arredondada, achatada nos polos, ou seja, uma forma esférica, e o mais correto seria uma forma geóide. Então, demorou muito tempo para chegar nos mapas que nós conhecemos hoje. Nesse slide tem uma representação do Brasil. Aqui no caso tem do Brasil, aparece os rios brasileiros, né? Tá escrito lá em cima Amazonas, nada mais é do que o rio Amazonas. Depois a bacia do Prata, né? Todo o contorno do litoral brasileiro. Tem outros mapas também bastante interessantes em que eles mostram exatamente a fauna, mostram a flora, mostram os principais rios. Então, eles eram feitos dessa forma, né? Conforme eles viam, eles iam representando. Quem chegou mais perto dos mapas que nós conhecemos hoje foi Mercator, que conseguiu representar o nosso planeta, que possui uma forma geóide, utilizando uma projeção cartográfica, e projeção cartográfica nada mais é do que representar o nosso planeta, que possui essa forma geóide, essa forma esférica, num único plano, ou seja, num planisfério. Os slides vão explicar, vão esmiuçar exatamente todos os elementos do mapa. Então vamos lá. Eu proporcionei aqui para vocês esses slides, através dos slides eu vou explicando e vocês terão a oportunidade de ler, né? Então, quais seriam os elementos de um mapa? Num mapa tem que ter um título, num mapa tem que ter legenda, no mapa tem que ter escala, no mapa tem que ter orientação e também a projeção cartográfica, que foi o que eu falei anteriormente. Todos eles vão ajudar para que a gente consiga fazer uma leitura e uma interpretação do mapa, porque não basta olhar, você tem que olhar e interpretar, você tem que olhar e entender, correto? Próximo slide. No próximo slide, né, que seria esse que nós estamos vendo agora, ele traz um mapa, esse mapa possui um título. Se vocês olharem acima, na parte de cima do mapa está escrito densidade demográfica. Densidade demográfica é o título. Então, o que seria o título? O título é o tema, é o assunto que vai estar sendo tratado no mapa. Aqui no caso, densidade demográfica seria o número de habitantes por quilômetro quadrado, então seria uma população numa determinada área. Além do título, o mapa tem que ter uma legenda. Reparem, lá embaixo, né? Do lado direito tem a legenda. Essa legenda é uma legenda por cores. Ela precisa ser necessariamente legenda por cores? Não, pode-se utilizar ícones, né? Pode-se utilizar, por exemplo, figuras geométricas, pode-se utilizar uma bolinha, um quadrado, tá certo? Pode-se utilizar símbolos.
Então, o mapa tem que ter um título, fica na parte de cima. O título é o assunto. A legenda, ela vai te trazer as informações do mapa. Então, eu não estou conseguindo fazer a leitura, eu tenho que ir lá na legenda. Nesse caso aqui, a densidade demográfica vai mostrar o número de habitantes por quilômetro quadrado. Quanto mais escuro, significa que tem mais pessoas naquela determinada área. Se vocês conseguirem acompanhar a leitura, reparem o estado de São Paulo, como a densidade demográfica é alta. Então, tá no laranja mais escuro. Além disso, o que mais que tem que ter no mapa? Tem que ter uma escala. A escala, ela fica na parte de baixo, do lado esquerdo. O que que seria a escala? É a relação que existe do tamanho real com aquilo que eu quero representar no papel, né? Então, tentem imaginar esse mapa, que está falando do Brasil, com 8.500.000 quilômetros quadrados, daí para mais, sendo representado numa folha de papel dessa dimensão, impossível. Então, a gente utiliza a escala, que é a relação do real e daquilo que eu quero representar no papel. Outra coisa importante seria a projeção. Qual projeção que foi utilizada, né? Lembram que eu falei que a Terra possui a forma geóide? E para representar essa forma geóide no papel, eu tenho que utilizar uma projeção cartográfica. Outra coisa importante, também na parte de baixo, do lado direito, seria a orientação, que mostra o norte, e geralmente tem os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Continuando. Esse outro slide está esmiuçado, a questão da legenda, a questão da projeção cartográfica. Esse mapa aqui é um mapa dos continentes. Eu coloquei propositalmente para vocês conseguirem entender. Professora, você falou nos outros slides que o mapa tem que ter título. Esse mapa tem título? Não, esse mapa não tem título. Se eu tivesse que colocar um título aqui, os continentes, ou um mapa mundi, tracinho ou hífen, os continentes. Quais são os continentes? Em vermelho, o continente americano ou América. Na parte de cima, América do Norte. Na parte do meio, América Central. Na parte de baixo, América do Sul. Em azul, a Europa. Em amarelo, a Ásia. Em preto, a África. E em verde, a Oceania. O que mais que está faltando nesse mapa? Esse mapa tem escala? Não. Esse mapa tem projeção? Não. Que mais que está faltando nesse mapa? Esse mapa tem legenda? Não. Então, ele seria um mapa incompleto. Mas eu consigo me entender olhando para ele? Tá, consigo entender porque eu tenho uma noção de continentes, mas é um mapa incompleto. Continuando, esse mapa aqui é um mapa Brasil político, né? O que significa o mapa do Brasil político? É o Brasil dividido em regiões. Então, vamos lá. Ele tem o título lá em cima? Não, o título está aqui ao lado, né? Desculpa. Ele possui uma legenda? Sim, ele possui uma legenda de cores. Então, o norte seria em amarelo, o nordeste em verde, o centro-oeste em vermelho, o sudeste em azul e o azul claro para sul. O que mais que está faltando nesse mapa? Ele tem escala? Não. Ele tem a projeção cartográfica? Ele está trazendo esse tipo de informação para mim? Não. Ele está com a rosa dos ventos aqui para dar orientação? Não. Então, também seria um mapa incompleto, correto? Pois bem, pessoal, nós teremos ainda oportunidade para falarmos sobre esse assunto, porque os mapas estarão presentes nas aulas de geografia. Então, nisso é um pequeno resumo, né, da questão dos elementos dos mapas. Eu passei aqui uma atividade. Como é que são feitas as atividades? Todos vocês deverão ter um caderno de geografia, né? Todas as atividades deverão ser feitas no caderno de geografia. Assim que vocês fizerem a atividade e deverão copiar a atividade,
e responder à atividade, vocês deverão fotografar e enviar para o meu e-mail, que é marinaortega@prof.educacau.sp.gov.br. Então, as perguntas: em que país você reside? Em que estado você reside? Em que cidade você reside? Quais são os elementos de um mapa? Nós vimos lá anteriormente, então é só buscar nos slides que vocês vão encontrar. Quais são os elementos de um mapa? Qual o nome do elemento de um mapa que faz referência ao tema do mapa? O que é legenda? Para que servem as escalas em um mapa? Observe o mapa planisfério político, aquele que está sem título, e responda quais são os continentes. Então, vocês vão colocar os nomes dos continentes. Quais são as regiões do Brasil? E o que você entende por mapas? Boa atividade. Eu estarei sempre no grupo de vocês do WhatsApp para resolver qualquer dúvida. Boa tarde.